Esta figura linda aqui em cima é uma elipse. Reparem que ela corta o eixo Y nos pontos A e B e o eixo X nos pontos C e D. Lá no cantinho aparecem as coordenadas desses 4 pontos. A questão é como calculá-los. Nesse vídeo faremos exercícios sobre esta questão. Para isso, viaja comigo. Rapaziada, essa questão é a seguinte: para cada uma dessas equações aqui, eu quero que você digite cada uma delas no GeoGebra, visualize o gráfico e ainda visualize os pontos de interseção com o eixo X e com o eixo Y. Você vai perceber que algumas delas representam funções, outras não. Feito isso, eu vou querer que você faça as contas em que mostram as interseções com os eixos X e Y. Vamos lá, vamos começar com a primeira aqui. Eu peguei a primeira, fui lá, digitei no GeoGebra e deu essa figura bonita aqui que é uma elipse. Para você saber as interseções, é só você clicar aqui, interseção entre dois objetos. Primeiro do eixo Y com a figura, então as interseções com o eixo Y são esses dois pontos A e B, aqui estão. Com o eixo X, eu clico na figura, no eixo X e ali está. Os pontos C e D são as interseções com o eixo X. Agora, como é que eu chego nesses 4 pontos fazendo as contas? Ou seja, algebricamente. Vamos lá então. A técnica que aqui a gente vai apresentar, eu vou apenas usar a técnica, tá? O método. Eu tenho um vídeo aí que está na descrição em que eu explico melhor este método. Aqui apenas eu vou aplicar. Para você saber a interseção com o eixo Y, basta você pegar a equação e trocar o x por 0. Então vamos pegar aqui, este x aqui, vamos trocar por 0. Esse 0 ao quadrado, é claro, dá 0. O que vai sobrar então é apenas o seguinte. Vai sobrar apenas y² sobre 9 é igual a 1. Você multiplica o 9 pelo 1, o que dá 9. Y² é igual a 9. A operação inversa da potenciação é a radiciação. E você fica com y igual a mais ou menos raiz de 9. Ou seja, mais ou menos 3. Então tem duas respostas. Uma com mais 3 no y, outra com menos 3. Portanto, vamos colocar aqui, uma delas, o y vale menos 3, a outra mais 3. Em ambas, o x vale, aqui está, 0. E era isso que o GeoGebra nos mostrava. Depois a gente vai conferir. Para você saber a interseção com o eixo x, a técnica é troque o y por 0 na fórmula. Aqui você vai trocar por 0. Então nós vamos ficar assim, x² mais 0² sobre 9 é igual a 1. 0² dá 0 dividido por 9 é 0. Então essa parte aqui desaparece. E sobra x² é igual a 1. Então x é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1. Então temos dois valores para x, um mais 1, o outro menos 1. O ponto que encontramos então é o seguinte: um deles é o x1, o outro x menos 1. Em ambos, o y vale quanto, mano? Vale 0. Então, primeiro eu calculei as interseções com o eixo y, deu isso como resposta. E depois com o eixo x, deu isso como resposta. Apenas para conferir, a gente pode ir lá no GeoGebra, né? 0 menos 3, 0, 3, 1 e 0 menos 1 e 0. Vamos lá no GeoGebra e de fato é isso que a gente tem, né? Menos 1 e 0, 1 e 0, 0, 3, 0 e menos 3. Fechou o item A. O item B, a equação é essa outra aqui, que a gente vai lá no GeoGebra, digitei, aqui está. Veja que não há interseção com o eixo Y. As contas de algum modo vão ter que me mostrar isso. Mas a interseção com o eixo X são os pontos A e B aqui.
Vamos lá para as contas. A técnica é interseção com o eixo x, basta você trocar o y por zero. Então, aqui nós trocamos por zero. É claro que esse zero ao quadrado vai dar zero. Então, acaba sobrando apenas isso aqui, ó. X ao quadrado sobre 4 é igual a 1. E aí você multiplica o 4 pelo 1. Então, chegamos em x ao quadrado é igual a 4, né? 4 vezes 1 dá o 4. E aí, se você tirar a raiz quadrada, né? O contrário, a operação contrária da potenciação é a radiciação. Então, nós ficamos com x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4, ou seja, mais ou menos 2. Então, há dois valores para x. O primeiro é aquele em que x é 2, o outro é em que x vale menos 2. Em ambos os casos, o y, 0. Agora, interseção com o eixo y. A técnica é trocar o x por zero. Então, se você pegar a fórmula e trocar este x aqui por zero, nós vamos ficar com 0 ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado é igual a 1. 0 ao quadrado dá 0, dividido por 4 é 0, então desaparece isso. A equação fica assim, então, ó. Menos y ao quadrado é igual a 1. Para que fique positivo aqui, ó, você multiplica a equação por menos 1, e aí aqui vai ficar positivo e esse aqui negativo. Ambos trocam de sinal. Fica y ao quadrado é igual a menos 1. Talvez você já esteja desconfiando que não há um número real que é o quadrado da menos 1. Mas caso você queira continuar, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, que é um número que não pertence aos reais. O que significa isso? Significa que não há interseção da curva com o eixo y. A conta aqui, ó, essa raiz quadrada de número negativo me dá esta ideia, e olhando graficamente, de fato aqui, ó, não há interseção com o eixo y. Fechou o item B. Rapaziada, o item C ele é idêntico ao item B, então vamos direto para o D. Vou digitar essa fórmula lá no GeoGebra. Aqui está. O ponto A é a interseção com o eixo y e C e B com o eixo x. Como é que a gente chega nessa resposta fazendo contas? Assim, ó, para você saber a interseção com o eixo x, troque o y por zero. Então, aqui vai virar zero. E aí você fica com uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, você pode usar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Reparem que aqui o A, que é o número que multiplica x ao quadrado, é 1. O B, que é o número que multiplica x, é menos 3. E o C é o número que não tem x, 2. Aí você vai lá e usa a fórmula do jeito que você conhece, né? Tem mais de um jeito de apresentar essa fórmula. Eu vou usar dessa daqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. Então, delta é igual a 9 menos 8, 1. Aí o resto da fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Vamos continuar aqui do ladinho. Substitua agora os valores de menos b, a e de a, b e c, na verdade, né? Então, vai ficar com menos 3. Reparem que tem este menos da fórmula e tem o menos do 3, por isso que fiquei com 2 menos, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, sobre 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Menos vezes menos 3 aqui, ó, vai dar mais 3, mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o x1 vai ficar 3 mais 1 sobre 2, que dá 4 sobre 2, 2. E o x2, ou x duas linhas, se você preferir, 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2, 1. Portanto, as respostas da interseção com o eixo x
são as seguintes. Primeiro, o x pode ser 2 e o y 0, aqui está. Segundo, o x 1 e o y 0 de novo. Agora, a interseção com o eixo y, a técnica é trocar o x por 0. Então, se você pegar a fórmula e trocar x por 0, vamos ficar com y igual a 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2. Aqui dá 0, aqui também, ou seja, y igual a 2. Então, a interseção com o eixo x é um ponto que tem x0 e y2, que é o que tínhamos visto no GeoGebra. Rapaziada, vamos direto aqui para o item F. O item E eu vou deixar como tarefa para você, porque ele é igual ao item D. Então, vou pegar a equação, digito ali no GeoGebra. Reparem que o GeoGebra mostra que corta o eixo Y num ponto, que é este aqui, e o eixo X em 2 pontos. Fazendo as contas, é isso que eu espero encontrar. Então, primeiro, para você saber a interseção com o eixo X, você pega a fórmula e troca o Y por 0. 0 mais 4 vai dar 4, então vai sobrar este resultado aqui, ó. 4 é igual a x menos 3 ao quadrado. Para você fazer essa continha aqui, tem mais de um jeito. Um jeito mais rápido é esse que eu vou fazer agora. A operação contrária do ao quadrado é a raiz. Então, a gente vai passar esse ao quadrado como raiz. Vai ficar como mais ou menos raiz de 4, que é igual a x menos 3. Perceba que o quadrado se transformou ali na raiz. A raiz do 4 é o 2, dos números reais é o 2, então mais ou menos 2 é igual a x menos 3. E agora você vai ficar com duas continhas. Uma delas é com mais 2 e a outra com menos 2. Mais 2 é igual a x menos 3 e a outra continha, menos 2 é igual a x menos 3. Aí você pode fazer a soma aqui, né, do 2 mais o 3 dá 5. Esse é o primeiro valor de x. O outro, 3 menos 2, fica 1. Este é o segundo valor de x. Então, aqui nós definimos um ponto, que é o ponto em que x é 5 e o y 0. E o outro ponto é o ponto em que x é 1 e o y, de novo, 0. Este é um jeito de fazer a conta. Um outro jeito de fazer esta parte da conta aqui, ó, que vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Mas você poderia fazer assim, ó. X menos 3 ao quadrado é igual a x menos 3 vezes x menos 3. Aí você faz a distributiva aqui, ó. 4 é igual a x ao quadrado menos 3x, menos 3x, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, 4 é igual a x ao quadrado, menos 3x menos 3x é menos 6x, mais 9. E aí, x ao quadrado menos 6x, 9 menos o 4, 5. Aí você fica com essa equação do segundo grau. Você vai ter que resolver ela pela fórmula de Bhaskara ou um outro método que você conheça, né? E aí você encontra x1 é igual a 1, x2 é igual a 5. Esse método aqui é um método um pouco mais longo, mas também dá certo, tá? Muito bem. Agora a interseção com o eixo y. Você pega a fórmula e troca aqui o x por 0. Então, ficamos com y mais 4 é igual a 0 menos 3 ao quadrado. Y mais 4 é igual a 0 menos 3 é menos 3 ao quadrado, 9. Então, ficamos com y é igual a 9 menos 4, que é 5. Então, a interseção com o eixo y é o ponto em que x vale 0 e y 5. Que foi o que o GeoGebra tinha mostrado para a gente. Item G. Primeiro vamos lá no GeoGebra digitar essa equação. Aqui está. Reparem que o GeoGebra diz que há um ponto de interseção com o eixo y, que é o ponto A, 0,6. E o GeoGebra diz que não há interseção com o eixo y. De alguma maneira as contas vão ter que me mostrar isso. Vamos ver lá então. Para você saber a interseção com o eixo y, com o eixo x primeiro, me desculpe, você pega a fórmula e troca o y por 0. Então aqui você vai trocar por 0
vai ficar com 0 menos 4 aqui, ó, vai dar menos 4. Então, passando para outra linha aqui, ó, vamos ficar com menos 4. Tudo bem. Para você continuar essa conta, tem vários jeitos. Eu vou fazer de alguns aqui. A primeira é, este 2 ele está multiplicando aqui, ó. Aí você vai dividir o menos 4 pelo 2. Se você dividir esse por esse, vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui a caneta. Vamos resolver agora com a caneta. Vamos ficar com x menos 1 ao quadrado é igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 4 dividido por 2 é menos 2. Agora, nós vamos usar a operação inversa da potenciação. Vamos ficar assim, ó. X menos 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2. Perceba que eu tinha o quadrado e se transformou aqui, ó, na raiz. Agora veja, qual é o número real em que acontece isso daqui, ó? Raiz quadrada de menos 2 não é um número real. O que significa isso? Significa que não há interseção com o eixo x, que é exatamente o que o GeoGebra me mostrava, né? Não corta o eixo x. Então, quando você chega num resultado desse tipo, ou seja, quando você chega numa raiz quadrada de número negativo, isso vai indicar o quê? Vai indicar exatamente isso aqui, ó. Vai indicar que não corta o eixo x, no caso, né? É o eixo x. Um outro jeito de você fazer essa mesma conta aqui, ó, seria você fazer assim, ó. Você poderia passar dividindo aqui, né? X menos 1 ao quadrado é igual a menos 4 dividido por 2. Esta parte aqui, ó, você faz como x menos 1 vezes x menos 1, que é igual a menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Faça a distributiva e encontre x ao quadrado menos x mais 1 é igual a menos 2. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 com o mais 2 aqui, ó, vai ficar mais 3 igual a 0. Se você for usar a fórmula do Bhaskara aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então você vai ficar assim, ó. Delta é igual a 4 menos 12. 4 menos 12 menos 8. Por isso que deu esse número estranho aqui, ó. Porque o delta dá negativo. Então tem os dois caminhos. Como é que eu consigo reconhecer que de fato não há interseção com o eixo x? Ou é por esse caminho aqui em que aparece a raiz quadrada de um número negativo, ou por esse em que surge um delta negativo. Tranquilo? De qualquer forma, não há interseção com o eixo x. E a interseção com o eixo y é só você pegar a fórmula e trocar o x por 0. Então vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica 0 menos 1 ao quadrado é igual a y menos 4. 0 menos 1 é menos 1 ao quadrado é igual a y menos 4. Então, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2, que é igual a y menos 4. Então, nós vamos ter que o y é igual a 2 mais o 4, 6. Então, a interseção com o eixo y é o ponto em que x vale 0 e y 6. Fechou? E tem h. Vamos lá no GeoGebra ver primeiro o desenho. Aqui está. Veja que a interseção com o eixo x e com o eixo y é o mesmo ponto. É esse aqui, ó. É a origem que tem x0 e y0. Vamos fazer as contas e temos que chegar nisso. Vamos lá então. Qual é a ideia? Você vai para saber a interseção com o eixo x, você troca o y por 0. Então aqui vai virar 0 e fica com 0 igual a 4x ao quadrado. Aí tem que usar um pouco da sua matemática básica. Você vai ficar com 0 dividido por 4 é igual a x ao quadrado. 0 dividido por 4, mano, é 0, que é igual a x ao quadrado. Talvez você já conclua direto aqui, ó, que x é igual a 0. Por quê? Porque qual é o número que ao quadrado dá 0? Só pode ser o 0.
Mas se você quiser uma etapa a mais, dá para fazer essa conta aqui, ó. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de zero, mais ou menos zero, que é o zero. Então, a interseção com o eixo x é o ponto em que x é zero e y também. Agora, a interseção com o eixo y, basta você pegar a fórmula e trocar o x por zero. Então, y é igual a 4 vezes zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Então, ficamos com 4 vezes zero, que é zero. Conclusão. A interseção com o eixo y é o ponto em que x vale zero e y também. Vamos para o item I, que servirá de base para o j, k e o l. A equação é essa daqui, vamos digitar lá no GeoGebra. Aqui está, é uma reta que corta o eixo y nesse ponto A, x0 e y1, e o eixo x no ponto B, x menos 0,5 e y0. Vamos fazer as contas. Vamos ver se é isso que a gente chega. Fazendo as contas aqui então, você, para saber a interseção com o eixo y, com o eixo x primeiro, me desculpe, você troca o y por zero. Aqui então você vai trocar por zero e vai ficar com zero igual a 2x mais 1. Usa a matemática básica, nós vamos ficar aqui, ó, menos 1 é igual a 2x, divide e ficamos com menos 1 dividido por 2 é igual a x. Ou seja, menos 0,5 é igual a x. Então, a interseção com o eixo x é o ponto em que x vale menos 0,5. Y vale quanto, mano? Vale 0. Já a interseção com o eixo y é só a gente pegar a fórmula e trocar o x por 0. Então, vamos ficar com 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. Conclusão, y é igual a 1. Então, o ponto é o ponto em que x vale 0 e y 1. Fechou, mano. Não esqueça, o poder é de você.